De seguida, para continuarmos este tutorial, vamos então agora criar um inimigo. Então vamos pressionar Shift-A e vamos adicionar um cubo. Mais uma vez, pressionamos a tecla Q de Grab, tecla Z para movimentarmos no eixo, vamos pressionar a tecla 1. Vamos colocar o inimigo um pouco distante, alguns aqui. Vamos dar aqui um nome, enemy, por exemplo, e vamos adicionar o material. Neste caso, vamos colocar, por exemplo, a verde. Então agora temos que ativar o inimigo para atacar o nosso jogador. E para isso vamos adicionar aqui nos sensores, vamos adicionar um sensor de proximidade, um NIR. Neste sensor vamos ter que adicionar uma propriedade, e neste caso a propriedade que está definida é a propriedade de jogador. É importante, ao colocarmos aqui a propriedade, colocar exatamente como está escrito, ou seja, no caso anterior o J estava maiúsculo e tudo o resto em minúsculo. É bastante importante que isto esteja exatamente como está, ou seja, se estiver tudo maiúsculo, convém que fique tudo maiúsculo, se estiver minúsculo, convém que fique tudo minúsculo. Então, em seguida, vamos adicionar a primeira propriedade, que é a propriedade de motion. E vamos também adicionar outra propriedade, que neste caso será Edit Object. Peço desculpa aqui um erro, temos que enviar o Edit Object para cima. E neste caso minimizamos e pressionamos esta opção e empurramos para o primeiro lugar. Vamos unir então os dois. Tem que estar aqui os dois unidos. E no Edit Object vamos selecionar Track To. E isto vai fazer com que o inimigo siga o nosso jogador. Eu vou só selecionar o jogador e vou definir aqui o nome também de jogador. Vamos voltar ao inimigo e no objeto vamos selecionar jogador. No motion, que será a velocidade que vamos atribuir ao inimigo, vamos só aumentar aqui a velocidade. Neste caso tem a mesma velocidade que o nosso jogador, o que não será uma boa medida, uma vez que será bastante difícil de fugir. Vamos reduzir para metade, ou seja, 0.05. E ainda nesta opção vamos ter que colocar a distância. Eu vou colocar entre 4 e vou colocar para reiniciar a distância entre 10. E isto são unidades do Blender. Ou seja, quando este cubo tiver 4 unidades próxima do inimigo, ele vai se aproximar até que o jogador fique a uma distância de 10 unidades. Aí sim o inimigo para. Vamos então pressionar a tecla P e vamos testar. E podem ver que o inimigo segue e continua sempre a empurrar. Vamos então tentar nos afastar as 10 unidades para ver. Possivelmente já nos afastamos e podem ver que neste momento está parado. Vamos então sair e nós neste caso queremos acrescentar outra coisa. Queremos que quando o inimigo toque no nosso jogador, o jogo termine, ou neste caso mude de cena. Então temos de acrescentar uma nova cena. Vamos então aqui ao topo, clicamos nesta setinha aqui de mais e vamos adicionar uma nova cena. Eu neste caso vou colocar fim.
E nesta cena teremos que adicionar então, eu neste caso vou pressionar Shift A, vou adicionar primeiro um texto. Para editar texto tenho que pressionar o Tab ou ir Edit Mode e vou escrever aqui fim. Vou então sair do Edit Mode, vamos definir um material para o texto e uma cor. Vou também adicionar uma superfície plana que servirá como fundo. Vou empurrar só ligeiramente para baixo. E vou definir esta cor. Poderá ser esta cor. Em seguida temos que adicionar também uma câmara. Vamos subir e vamos colocar esta câmara de forma a que vejamos apenas o fim. Vou pressionar a tecla 0, mais uma vez Shift F e neste momento vamos ter que reduzir um pouco mais a câmera. Vou pressionar a tecla R. Vou pressionar a tecla X para rodar apenas mais X. E vamos ver. Não, ainda não está na posição correta. Vamos então agora apenas pressionar a tecla S para aumentar um pouco. E vamos deixar assim. E então temos outra cena adicionada. Antes de mais, vou apenas selecionar aqui o World e vou adicionar no World Environment Lightning, mais uma vez. Vamos então voltar para a primeira cena e vamos então adicionar o comando para quando este cubo, ou melhor o inimigo, tocar no nosso jogador, vamos ser redirecionados para aquela cena. Então, vamos adicionar mais um sensor de colisão. Na propriedade, temos que escrever jogador e vamos adicionar nesta opção de cena, vamos selecionar Set Scene, ou para colocarmos a cena, vamos selecionar a cena de fim. E então agora vamos só testar. Vamos então pressionar a tecla 0, pressionar a tecla P e vamos ver o que acontece. E então, quando o inimigo toca no cubo, vamos para esta cena fim. Então já temos o nosso inimigo a funcionar e já temos mais uma cena adicionada. É tempo de, vamos então criar em seguida a ponte e o comando para ativar a animação da ponte.